Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Fagulhas de Luz, especial de sábado, todo sábado às 8h30, no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Nós temos aqui o programa especial onde a gente faz aí entre máximo 10 minutos um bate-papo, né? A gente faz uma pergunta para o Sidney, ele responde, a gente vai reperguntando e a gente vai trocando essa ideia sábado e domingo às 8h30 da manhã, somente aqui no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita, os Fagulhas especial de sábado e de domingo. E a gente te convida para se inscrever no canal, deixar o seu comentário, se você gostar do nosso vídeo, deixar o seu like e, mais ainda, se você gostar mais ainda do nosso vídeo, compartilhar com alguma outra pessoa que possa se interessar pelo assunto que nós trazemos aqui. Já começando com essa pergunta que foi tirada de um especial de Pinga Fogo do programa Além do Arco-Íris, redigido por Carlos Eduardo Luz, nosso grande amigo de programa Além do Arco-Íris. A pergunta é a seguinte, Sidney: como o Espiritismo entende os milagres atribuídos a Jesus nos Evangelhos? Seja bem-vindo ao Fagulhas especial de sábado. Inicialmente, Jesus não falou em milagres, nem no Livro dos Espíritos, nem no Livro dos Médiuns, nem no... tocou assim, levemente, né? Foi falar mesmo dos milagres no livro A Gênese. Mas o Espiritismo entende que, como derogação da lei da natureza, não existem milagres. Não, mas como não existe? De repente, Jesus fazia um mudo falar, um cego enxergar. A hemorroíça, aquela mulher que tinha uma menstruação permanente, bastou que ela tocasse nas vestes de Jesus para que estancasse o sangue. O milagre, abre aspas, ele é uma via de mão dupla. Depende da fé, nesse caso, a fé no sentido de acreditar e no sentido de conectar, como aconteceu com aquela mulher que passou por baixo pelas... Porque ela estando com constante menstruação, ela era proibida de tocar nos homens. Botaram na cabeça que ela era amaldiçoada enquanto estivesse menstruada. Então, da vida inteira, ela tinha uma menstruação que não acabava. Então ela queria chegar perto de Jesus, não podia tocar em ninguém, ela foi por baixo das pernas das pessoas e tocou nas vestes de Jesus. Imediatamente, estancou a hemorragia dela. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Pedro, Jesus, quem tocou o Senhor? Monte de gente aqui em volta, mas alguém tocou em mim e de mim saiu uma virtude. Milagre, Theo? Ou uma troca de energias calcada nos méritos daquela mulher, que além de ter sofrido demais, estava ali para dar o seu testemunho e dizer para as pessoas de toda a eternidade que ela havia sido beneficiada por Jesus, Theo. Ô Sidney, principalmente nessa questão que você citou, né, da mulher apenas tocar nas vestes de Jesus e ela ser curada e ele ter percebido, falar que de mim saíram virtudes, quanto você calcularia de porcentagem delas ter sido curada da vontade, da necessidade e do crer dela? E, claro, da parte que vem de Jesus, que a gente pode acreditar que é infinita. Mas qual que é a porcentagem? Ela também tem participação ativa nesse ato de tocar nas vestes e tudo mais, mas para ela ser curada, ela também tem que procurar demais isso, coisa que muita gente hoje em dia quer ser curada, mas não procura fazer nada, né, Sidney? Não basta procurar, Theo. Richard Simonetti dizia que você pode morrer de sede embaixo d'água se você não abrir a boca. E realmente ela não bastava ela acreditar, não bastava ela conectar-se com Jesus. Tem um elemento essencial nessa história aí, o mérito. Quantas pessoas que foram curadas por Jesus e sofreram recidivas. Então não basta você crer, conectar-se. Aí mesmo no SEAC, quando as pessoas adentram a Câmara de Passes, o salão foi abençoado, foi higienizado espiritualmente, a sala de passes, o passista foi preparado.
O próprio paciente pode ter se preparado, ter tomado medidas higiênicas, alimentares adequadas, mas na hora do vamos ver que os espíritos vão potencializar os fluidos que vêm dos passistas, eles não podem encontrar nenhuma barreira. Tem que encontrar, como diria meu avô, a porteira aberta. E que é essa barreira? A barreira de falta de merecimento. Se você não tiver merecimento, a porta fica fechada. Ou então entra só um pedacinho ali, só para aliviar, só para quebrar o galho, para minimizar as suas dores. Cura mesmo, efetiva, definitiva, tem que haver mérito, Theo. Ô Sidney, a gente falando aí dos milagres de Jesus, né? Sempre eles usavam também, a gente vê no Evangelho a palavra cura, como você disse aí. E em alguns momentos Jesus pergunta: você crê que pode ser curado e tudo mais? Aí a pessoa, sim, eu creio, e Jesus diz: a tua fé te curou. E muitas vezes não tem toque, Jesus não precisa relar em alguém. Em alguns momentos, claro, tem todo um gestual, porque o pessoal daquele momento acreditava quando tinha alguma coisa a mais. Mas necessariamente não precisava ter esse toque. Quando ele fala a tua fé te curou, aí também tem um grande merecimento da pessoa por ter sido salva, curada por Jesus nesses momentos onde ele dizia essa palavra, né, Sidney? Você tem toda a razão. Certas pessoas foram colocadas na Terra como sendo, por exemplo, o cego de nascença. Ele, abre aspas, ele não tinha pecado, mas ele se predispôs a nascer cego para que Jesus passasse por ali e o feito de Jesus se espalhasse para dizer que ele era o grande Salvador. Voltamos a tomar cuidado com a palavra Salvador, porque ninguém está perdido. Mas muitos foram colocados ali de propósito como protagonistas mesmo, né, para serem curados, né? É como o humorista que precisa de uma escada, um degrauzinho para poder fazer a sua atuação. Na verdade, Theo, essas pessoas, elas participaram espontaneamente daquele momento e Jesus, com os seus poderes extraordinários, fez com que eles tivessem um alívio ou fossem curados. Mas Jesus despedia-se dessas pessoas, Theo, de uma maneira muito peculiar. Eu vou falar do meu jeito. É claro que não foi assim que Jesus falou, mas só para o público entender. Olha, meu filho, eu quebrei o seu galho, eu dei uma aliviada em você, e pode ser até que você seja curado, mas olha, não me faça mais essa besteira. Não peques mais. Não peque mais para que não suceda para você coisa pior. O que quer dizer isso, Theo? Que as dores que ele estava sentindo tinha uma causa. Abre aspas, um pecado, alguma besteira, algum crime, alguma maldade que o indivíduo fez no passado, naquela vida ou antes daquela vida. E Jesus, passou a mão na cabeça, aliviou, daqui para frente tudo vai ser diferente. Muda a sua cabeça. Seja uma pessoa boa ou então a dor vai voltar. Daí, Theo, a gente entender que nós temos uma coparticipação. É uma via de mão dupla. E só para a gente já começar a encerrar, Sidney, você falou aí, né? Vai, não peques mais para que... Você acredita que algumas das pessoas que Jesus curou possa ter passado por isso? Vai, ter cometido alguma outra coisa? Agora já tô curado, que se dane. Sim. E depois ter voltado, talvez não em um grau maior, mas ter voltado pouco da doença. Aconteceu sim. E nem todas as pessoas foram curadas por Jesus. Porque precisava realmente dessa coparticipação. E daquele elemento fundamental. Lembra da figura da porteira lá do meu avô? Você tem que estar com a porteira aberta. O que é a porteira? É a falta de mérito. É o impedimento que você mesmo coloca. Tá tudo bom, tudo preparado para você receber um passe purificador, curador, coisa maravilhosa. Mas se você não tem mérito... E Jesus,
Até em alguns casos ali que o indivíduo não estava muito bem preparado, olha, vamos fazer desse jeito aí, porque por agora é bom fazer desse jeito. Mas não, pelo amor de Deus, não faça nova besteira, não peques mais, para não te ocorrer coisa pior. E numa dessas, certeza que ele já falava para uma pessoa que ele sabia que tinha uma certa conduta mais ou menos, né? Não era para todo mundo que ele falava isso, foi para alguns só, né? Ele sabia bem com o que ele estava lidando. E para encerrar, essa questão que você falou aí da porteira, é como a gente querer colocar o café ou água, ou o que quer que seja, num recipiente tampado aí. Não vai nunca que ele vai penetrar, né? Tem que destampar o recipiente, colocar e tampar de novo depois, né? Acho que a sua imagem é melhor que a minha até. Concordo plenamente com você. Bom, muito obrigado você que ficou até agora com a gente nesse nosso Fagulhas de Luz especial de sábado. No próximo sábado estaremos de volta às 8h30 com mais um programa para você. Muito obrigado e até lá. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.